Então vamos começar aqui, eu vou orar para a gente começar. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Obrigada porque nós temos onde morar, nós temos um lar confortável, seguro. Obrigada porque nós temos nossos familiares, a gente tem apoio de pessoas que amam a gente, nós temos amigos. Obrigada porque temos irmãos na fé. Obrigada porque temos o seu corpo de Cristo, onde a gente pode se reunir e liberar os dons que o Senhor nos deu, estar juntos em autoridade, sermos ministros da sua justiça. Obrigada porque hoje a gente finaliza esse devocional de enraizamento na vida cristã. Obrigada por nos ter ajudado a permanecer, Senhor, semanalmente aqui, buscando a Ti juntas, aprendendo sobre Ti juntas, Senhor, e agregando isso na nossa vida cristã, né? Porque nós sabemos que com o Senhor é tudo mais fácil, com o Senhor a gente consegue as coisas que são de acordo com a sua vontade para a nossa vida. E a gente vai ganhando mais intimidade contigo, Pai. Obrigada, porque nós temos ar para respirar, porque um dia na pandemia já não tivemos ar para respirar. Então, obrigada por isso, Senhor. Obrigada pelos mínimos detalhes que a gente pode agradecer, Senhor, porque nós já vivemos, né, na pandemia com problemas de saúde, com questões de risco de vida, e hoje nós temos fôlego de vida, hoje nós temos o seu fruto do Espírito Santo como templo do nosso ser. Senhor, obrigada por esse tempo que temos juntas, porque a sua palavra fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor está. Então, obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, nesse meio. E entre nós, Senhor, clareando a nossa mente, Senhor, descortinando tudo que tem que ser descortinado. Senhor, eu te peço que tire as escamas dos nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais para que a gente ouça tudo e realmente seja enraizado no nosso coração, Senhor, para a honra e glória do seu nome, Pai. É o que eu te peço, Pai, que seu Espírito Santo esteja aqui fluindo e repreendo tudo que não provém de ti deste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Má! Bom dia! Hoje a gente vai finalizar o devocional, acredita? Tipo assim, o finalizar o devocional que eu digo, a parte do enraizamento na vida cristã, né? Hoje é o último tema, assim. Aí depois a gente pode pensar no que a gente vai falar, né? Eu posso mandar lá uma enquete no grupo e ver o que vocês preferem, assim, que a gente fale, sabe? Tema, tipo assim, ou algum tema, ou sei lá, sobre relacionamento, casamento, alguma coisa assim. Não sei, vamos pensar depois, né? Mas enfim, hoje, para finalizar esse enraizamento, assim, né? Nosso na vida cristã. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Carolzinha! Já fizemos a oração, então eu declaro que em nome de Jesus você vai receber tudo o que nós vamos falar aqui hoje e vai frutificar, dar bons frutos para a honra e glória do nosso Paizinho. Bom dia, amém. Amém. E aí, Carol, eu tava falando que hoje a gente está finalizando esse devocional no sentido do tema, né? Porque a gente está 1 ano trabalhando no enraizamento da vida cristã. E aí hoje é o último tema desse devocional. Aí eu tava falando com elas que depois a gente pode decidir, eu mando uma enquete lá no grupo. Vocês dão sugestão de que vocês querem ouvir sobre qual assunto, sei lá, né? Casamento ou não sei. A gente pode procurar um devocional também. Aí eu vou mandar uma enquete lá e a gente vai falando. Mas sobre hoje. Então, hoje a gente vai fechar esse devocional falando sobre permanecer, a importância de permanecer. E permanecer, eu acredito que é o segredo da nossa vida cristã mesmo, sabe? E aí, o versículo que tá em destaque aqui hoje é João 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16. E aí é um trechinho que lá ele fala: eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem
em meu nome. Então, só para agradecer por a gente chegar até aqui, né? Depois de 1 ano, toda semana, toda quarta de manhã a gente tá fazendo esse tempo aqui. Então, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Espírito Santo. A gente já orou agradecendo isso. Mas eu acredito que estamos aqui hoje porque a graça e o amor de Deus nos sustentou até aqui, sabe? Porque eu acredito que permanecer não é algo fácil, assim, né? Ser constante em alguma coisa. Mas glória a Deus que nós somos mulheres que permanecem. E eu acredito que a nossa vida, ela tem sido transformada, assim, durante esse ano, sabe? Eu não posso falar por vocês, mas, assim, a minha vida tem sido transformada de uma forma que eu nem sei explicar, na verdade. Então, assim, pra mim, foi realmente uma jornada incrível, assim, sabe? De 1 ano. E aí, nós, né, que talvez às vezes, não sei, eu vejo, assim, isso através do meu marido, assim, que ele tem, às vezes, mais dificuldade. Às vezes a gente pode ter mais dificuldade de permanecer porque a gente não vê o objetivo por trás de permanecer naquela situação, sabe? Então, quando a gente não tem convicção, eu acredito que seja mais difícil permanecer. Então, talvez a gente tenha, sei lá, algum momento da nossa vida, alguma dificuldade em terminar alguma coisa que a gente começa. Eu já tenho essa tendência no meu temperamento, porque eu sou sanguínea, então, assim, o sanguíneo ele quer pegar várias coisas ao mesmo tempo. E, às vezes, tem dificuldade de terminar o que começa. Mas, glória a Deus, Deus sempre me deu a graça pra terminar. Mas eu digo que não é uma habilidade natural do meu temperamento, né? Eu sei que a gente não é definida pelo nosso temperamento, mas os nossos temperamentos, eles influenciam na forma como a gente vive e nos relaciona e tal. Eu até terminei de ler o livro de temperamentos, depois eu vou indicar pra vocês. Um livro legal, assim, que explica. E aí, talvez a gente tenha, né, essa dificuldade de terminar o que a gente começa, mas a gente pode desenvolver o nosso processo de cura, tipo assim, até hoje, e vai continuar desenvolvendo esse processo de cura, eu acho que até o último dia da nossa vida, sabe? E aí é exatamente sobre isso que eu queria, assim, finalizar esse devocional falando, sabe? Então, assim, sobre permanecer. E aí, essa palavra aí de João, as palavras de Jesus, né, aos discípulos, antes dele partir, né, para estar ao lado do Pai, ao lado de Deus, as palavras dele serviram justamente para enfatizar a necessidade que a gente tem de produzir frutos que permaneçam. Então, eu acredito, né, que Cristo, ele sabia que na época dele, muitos frutificavam, mas só que nem todos os frutos eram bons ou nem todos os frutos permaneciam na verdade absoluta, assim, sabe? E aí, a multiplicação, ela dizia respeito a um segredo que só se descobre na prática do reino, sabe? Na vida cristã na prática. Ou seja, eu acredito que a vida cristã na prática é a gente permanecer, sabe? Permanecendo ali naquele cristianismo puro e simples, sabe? E aí somente a constância e a permanência nas raízes são capazes de produzir frutos dignos de transformação de caráter, sabe? Que Paulo fala, né? Sobre a nossa transformação de caráter, né? Então, assim, depois que a gente aceita Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, e aí as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, né? Então, assim, eu tenho aprendido lá no curso que a gente é justificado pela fé, né? Mas aí se eu for entrar nisso, eu vou me embananar muito no devocional. Mas assim, Cristo já fez o sacrifício, Cristo já fez o que ele tinha que fazer para que a gente fosse justificado pela fé hoje, sabe? Que a gente... Porque tem a diferença, né, da justiça... São 2 tipos de justiça diferentes, né? Aí vem a lei, que ela vem para poder nos trazer a consciência do pecado. Então a lei, toda aquela lei do Antigo Testamento, ela meio que Deus criou ela com o objetivo da gente perceber que nós éramos pecadores, sabe? Então precisavam ter leis pra gente ver, então isso aqui eu tô fazendo errado, sabe? Porque nossa natureza já era pecaminosa, né? Através, quando o pecado entrou, né,
no mundo através de Adão e Eva. Mas aí, Cristo morreu na cruz para nos justificar. Então, hoje nós somos justificados pela fé, né? Então, assim, a fé, eu acredito que é algo que é a base da nossa vida cristã, sabe? Mas eu não vou entrar muito agora nisso aqui não, senão eu vou me perder tudo. Mas, voltando a falar, né, lá de Jesus, eu acredito que um dos maiores objetivos de Jesus sempre foi, e ainda é, formar homens e mulheres capazes de permanecer nele e multiplicar a boa semente da cura e da transformação verdadeira, sabe? Então, isso significa que a jornada não vai acabar na gente, né? Toda essa transformação, tudo que acontece, é claro que é bom pra gente, mas é sempre pro próximo, sabe? Tipo assim, eu acredito que Deus faz em nós, Deus nos cura pra que a gente cure outras pessoas. Então, eu acredito que nunca para em nós, sempre é de nós pro outro, sabe? Um transbordar de dentro pra fora, pra alcançar as pessoas, sabe? Pra que a gente seja testemunho vivo da transformação de uma vida com Jesus, sabe? Então, eu acredito que essa é a nossa responsabilidade, que é carregar o nosso legado e abençoar as pessoas com o que a gente aprendeu até aqui, né? Enquanto a gente vai permanecendo em Cristo dia após dia, até a nossa morte, né? E eternidade lá com Ele. Então, a palavra nos diz em Isaías 27:6. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Então, assim, com certeza, o Senhor ele já preparou uma grande festa para as pessoas que permanecem, sabe? E, assim, essa grande festa, eu acredito que tenha presentes muito maiores. Eu já falei isso outras vezes, né? Que a vontade de Deus é infinitamente maior do que a gente pode imaginar para nós. Então, eu acredito que esses presentes, para quem permanece, eles são lindos frutos que vão se transformar, quer dizer, belas flores que se transformam em lindos frutos, sabe? E o desejo do Senhor é encher o mundo de bons frutos e exalar o perfume da graça e a alegria com os nossos botões em flor, sabe? Como se fosse assim, né, uma metáfora. Então, assim, existe um convite para que a gente mergulhe num nível mais profundo, sabe? Mas a gente não precisa se preocupar nessa caminhada. Eu acredito que a gente precisa viver cada estação do nosso processo de transformação de caráter. A gente precisa viver cada estação, assim, sincera, assim, sabe? Porque a gente pode mostrar coisas para as pessoas. Só que Deus é o único que conhece o íntimo do nosso coração e as intenções do nosso coração em querer mostrar alguma coisa para alguém, sabe? Então, eu acredito que Deus queira que a gente se aprofunde, sabe? Mas que a gente saiba que a gente não tá sozinha, né? Por isso a importância do corpo de Cristo, né? Da igreja. Porque além da igreja, né? Ele fala que ele vai, mas ele deixa o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, para estar conosco todos os dias. Então, nós temos um privilégio que os profetas antigos lá, as pessoas do Antigo Testamento não tinham, né? Elas só tinham contato com Deus através de um profeta e, sei lá, uma vez a cada 1 ano, sabe? Era uma coisa muito, assim, sobrenatural. E nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo todo dia, sabe? Porque ele tá do nosso lado. E ele sabe dos processos. Não é fácil, né? Os nossos processos na vida cristã não é nada fácil. É realmente pegar a nossa cruz. Mas Deus sabe, ele não dá nenhum fardo pra nós que a gente não pode suportar, sabe? Então, Deus conhece a dose de fracasso ou de sucesso que a gente aguenta sem romper ou sem quebrar, sabe? A nossa própria estrutura, sabe? Porque essa não é a vontade de Deus, assim. Eu acredito que, na verdade, a vontade de Deus é nos quebrar, mas nos tornar algo novo, não remendar, assim, sabe? Eu acho que eu já até falei sobre isso uma outra vez. Então, talvez seja por isso que a gente, sei lá, possa estar pedindo para ele derramar mais sobre a nossa vida e usar a nossa vida com mais intensidade. Só que, às vezes, a gente pede isso e, às vezes, a gente recebe silêncio, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Tipo assim, um silêncio, assim, absoluto. A gente espera uma resposta de Deus em relação a algumas coisas, mas
a gente só tem silêncio absoluto, né? Então, eu acredito que uma explicação para isso seja porque Deus, ele derrama conforme a nossa capacidade, sabe? Então, sei lá, se a gente não tem capacidade para suportar alguma coisa ou para fazer qualquer coisa na nossa vida, eu acredito que Deus não dê, sabe? Que aí fica ali um processo de silêncio pra gente poder transformar nosso caráter, ter paciência no processo, sabe? Perseverar, mesmo sem ouvir, sem sentir nada, sabe? Então eu acredito que a nossa capacidade vai definir o que a gente tem recebido. E eu acredito que ela não tem a ver com os nossos dons, assim, sabe? Habilidades, talentos. Mas, na verdade, com uma maturidade forjada no secreto, sabe? Que ninguém vai poder fazer pela gente. Só a gente e Deus. A gente e Deus, sabe? E eu acredito também que quando a gente é fiel no pouco, no pequeno, uma hora Deus vai nos honrar, assim, sabe? Porque imagina, Deus nos dá algo que é pouco aos nossos olhos, né? E a gente não honra nem o pouco que ele dá, como é que ele vai nos dar o muito se a gente não tem um coração grato no pouco, sabe? Tipo, meio que isso. Então, a nossa gratidão e a nossa fidelidade às coisas ordinárias, assim, do dia a dia, né? Ordinária é a coisa, assim, do cotidiano, comum. Então, a nossa fidelidade às coisas do dia a dia, eu acredito que ela calibra o nosso coração para ele estar firmado no lugar certo. Então, a nossa diligência com um pouco, ela vai definir se a gente está preparada para o muito. Então, quem a gente é quando ninguém está olhando. E essa é a nossa verdadeira essência, sabe? Tipo, quem a gente é quando ninguém tá olhando. Só Deus tá vendo. E aí, quando a gente fala em essência, eu acredito que essa essência, ela é natural. E ela nunca é forçada, sabe? Ela realmente é autêntica, é algo genuíno e é algo que não pode ser copiado por ninguém, né? Porque eu já falei também que a gente é feita por Deus, pensada de uma forma individual e específica. Não vai haver ninguém igual a mim, ninguém a Marcela, ninguém igual a Carol, ninguém igual a Gabi, ninguém igual a Aline. Porque cada um tem características únicas e específicas para conquistar ou alcançar o coração de outras pessoas para Cristo, sabe? Tipo assim, então por isso que a gente não pode em nenhum momento se comparar com ninguém, gente. Deus não quer que a gente se compare com ninguém em relação a nada, porque nós somos únicas, sabe? Então se a gente começa a se comparar, a gente deixa de valorizar o pouco nosso para querer o muito do outro, sabe? Então assim, e aí isso gera em nós vários desejos da carne, assim, né? Que é luxúria, inveja, várias coisas lá que Paulo fala em Gálatas que a carne tá contra o espírito, né? Então, assim, a gente tem que focar em desenvolver nosso caráter espiritual de acordo com o fruto do Espírito Santo, né? Então, eu falei aleatório aqui, porque isso não tava nem no negócio. Mas eu acredito que antes de pedir mais para Deus aumentar a nossa capacidade, eu acredito que a gente precisa se esvaziar de tudo o que não provém de Deus, sabe? É igual a história do vaso de barro, né? Do odre velho pro vinho novo, né? Que um odre velho não pode sustentar um vinho novo porque o vinho fermenta e pode estourar. Então, eu acredito que a gente precisa se esvaziar primeiro, sabe? Então, eu acredito que esse é o segredo, sabe? Dividindo, assim, igual a forma, o que fala lá em Mateus 25:15. Fala assim, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2, ao último 1 talento, então foi viajar, sabe? Tipo isso, assim, daquele versículo de Mateus lá da parábola dos talentos. E aí, eu acredito que hoje o Espírito Santo, ele nos ensina, né, a fazer parte meio que do povo escolhido, assim, sabe? O povo escolhido lá de Israel, né, os judeus. Eu acredito que Deus nos ensina a fazer parte, ele nos chama a seguir, a continuar seguindo na caminhada cristã ao nosso lado, sabe? Permanecendo fiéis até o fim. Então, o nosso desejo é que o nosso fruto não acabe, né? Aqui hoje, nesse devocional, que a gente está finalizando o devocional Enraizados. Mas que a gente dê a boa colheita, sabe? Igual a que fala lá em Marcos, né?
A boa colheita seria, né, colher a 30, 60, 100 por um, né? Então, ou seja, colher muito mais do que a gente plantou, sabe? Essa é a boa colheita, assim, da vida cristã, né? E para a gente colher essa boa colheita, a gente precisa permanecer firme, né? E acreditar que realmente vale a pena, sabe? Então, só entrando aqui numa reflexão pra gente meio que ir pra finalização, o verdadeiro segredo, eu acho, da vida cristã e da nossa maturidade espiritual, do nosso crescimento espiritual, eu acredito que não está em correr atrás de grandiosidade, sabe? Ou buscar reconhecimento visível, mas eu acredito que, na verdade, o verdadeiro segredo da vida cristã está na constância, né? Na permanência e na profundidade das nossas raízes, né? Porque nesse devocional a gente falou muito de aprofundar as nossas raízes, tal. Então eu acredito que seja mudar a nossa perspectiva para o nós, sabe? Tipo, isso nos lembra que a gente não caminha sozinha, sabe? A gente não tá sozinha nessa. Primeiro que a gente tá com o Espírito Santo. E segundo que a gente tem irmãos em Cristo, né? Que fazem parte de um corpo, de um povo escolhido, que compartilha da mesma fé e do mesmo propósito. Então, permanecer em Cristo significa entender que a nossa capacidade de frutificar, ela não vem da nossa própria força, né? Da força do nosso braço. Mas sim da gente estar enraizada na fonte certa, né? Que é Jesus. Cultivando a fidelidade nas pequenas coisas do dia a dia, né? Sendo fiel no pouco, sendo constante, permanecendo no pouco, sabe? Isso é fidelidade. Então, há aprendizados práticos, assim, né? Que eu anotei aqui. Primeiro, cultive a constância. O foco não deve estar em picos emocionais temporários, mas na fidelidade diária e na disciplina constante, mesmo quando ninguém está olhando. 2. Valorize o processo no secreto. A verdadeira maturidade espiritual é forjada nos bastidores da nossa comunhão com Deus, longe de holofote. 3. Esvazie-se para crescer. Antes de pedir por mais responsabilidade ou dons, precisamos reconhecer os nossos limites e tratar o nosso interior e aumentar nossa capacidade de receber o que Deus quer nos confiar hoje, né? Ser fiel no pouco ali hoje, para Deus nos honrar, nos dar algo maior, né? Porque eu acho que eu já falei isso também, eu acredito que a vida cristã é como se fosse fases de videogame, né? A gente vai passando de fase. Essa fase aqui é meio mais fácil, a gente passa, vai para uma intermediária, a gente passa, vai para uma mais difícil, né? 4, né? Isso, 4. Caminho em comunidade. Então, a gente lembrar que a nossa jornada não termina em nós. O nosso legado ele é feito para abençoar vidas e multiplicar a boa semente em conjunto. E aí, agora eu vou finalizar com uma oração. Se vocês quiserem falar alguma coisa, depois vocês podem falar, tá? Ai, Senhor! Obrigada. Nós te agradecemos, porque foi uma jornada de aprendizado. Nós sabemos que temos muito ainda mais para aprender de Ti, Senhor, mas eu sei que a Sua graça e Sua misericórdia se estendem a cada novo dia, que a gente se inclina a ter mais intimidade contigo, Pai. Então, obrigado por cada aprendizado que o Seu Espírito Santo tem gerado no nosso interior. Nós reconhecemos que sozinhas nós somos mais frágeis, mas em Ti nós encontramos a força, a direção e o discernimento e o enraizamento necessário para que a gente permaneça firme. Então, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis no pouco, como falamos aqui, Senhor, nas pequenas coisas. E a valorizar o crescimento em secreto, Senhor, na intimidade contigo diária, Pai. Nos esvazia de todo orgulho, de todas as tendências da nossa carne, Pai, de toda a autossuficiência. E nos enche, Senhor, com a Tua presença, com todo o fruto do Teu Espírito Santo incompleto, Pai, em nome de Jesus, para que a gente viva uma vida em santificação, Senhor. Dilata a nossa capacidade para que a gente receba tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que a nossa vida produza frutos que permaneçam e que o nosso legado seja uma extensão da Sua graça. Amém. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Tem 2 perguntinhas aqui pra gente finalizar. Então, isso é só pra gente refletir, tá? Vocês não precisam responder, não. Depois eu posso mandar lá. Então, assim,
raízes curadas frutificam, né? Porque elas são curadas. E aí, nessa frutificação, só para finalizar o devocional, assim, com uma reflexão mesmo de pergunta. Então, depois dessa jornada, assim, que a gente teve nesse ano, quais foram os aprendizados que mais ecoaram no seu coração e te ajudaram a frutificar? A segunda pergunta se tem algum devocional que impactou muito você. E aí, voltar a refletir ali naquilo, sabe? Então, é isso, gente, que eu queria falar. Que, assim, toda árvore precisa de cuidados, né? Pra ter esse enraizamento. É isso que a gente tá fazendo aqui, né? Então, assim como uma florzinha precisa de ser regada e tal, a gente precisa conhecer as características dela. Nós somos essa florzinha de Jesus. Nós precisamos buscar Ele todo dia para que Ele nos mostre, nos dê direção ao que fazer, né? E aí é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Alguém quer compartilhar alguma coisa?